Primeiro tema de hoje, a defesa de Jair Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que o ex-presidente não autorizou o uso da imagem dele para um vídeo produzido por inteligência artificial, segundo a apuração de Gustavo Uribe. As imagens foram reproduzidas durante a convenção do PL no último sábado, quando o partido oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência nas eleições deste ano. Apesar de negar que Bolsonaro tenha autorizado o conteúdo, os advogados do ex-presidente esclareceram que ele não se opõe à utilização da imagem dele por familiares. Moraes havia solicitado que a defesa de Bolsonaro se manifestasse sobre esse vídeo divulgado no evento do PL. Vamos então ao debate. Bem-vindos. Boa noite. Vitor Marques, Bolsonaro negar ter autorizado esse vídeo feito com IA complica ou não Flávio Bolsonaro? Olá, Juliana, senadora Ana Amélia, toda a audiência da CNN. Negar ter autorizado a realização deste vídeo deixa ainda mais evidente a ilegalidade cometida pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro. E aqui eu queria fazer um rápido registro. A legislação eleitoral, ela proíbe a criação de deepfake. O que é deepfake? É você criar um conteúdo, um áudio ou vídeo que sabidamente é falso, mesmo que ele tenha a finalidade de promover uma candidatura ou prejudicar uma candidatura. Nesse caso, tinha uma finalidade de promover uma candidatura. A legislação eleitoral, ela permite o uso da inteligência artificial, desde que seja para manipular um áudio ou vídeo, não criar. Neste caso, o que nós assistimos foi a criação de um conteúdo sabidamente falso, em que aparecia o ex-presidente dentro de uma convenção partidária. Alguém pode questionar, mas foi dentro de uma convenção partidária. Ora, dentro de uma convenção partidária, não pode se cometer nenhuma ilegalidade que a campanha eleitoral proíbe. A campanha eleitoral proíbe, por exemplo, a distribuição de brindes, bonés, camisetas. Isso poderia acontecer dentro de uma convenção? Não, a resposta é não, porque a convenção eleitoral é o momento em que se expõe para a sociedade as convicções e as decisões eleitorais adotadas por aquele partido. Então, neste caso, o que aconteceu foi, de maneira evidente, a campanha de Flávio Bolsonaro tomou a decisão de criar um vídeo, de expor esse vídeo, e isso pode ocasionar, ao meu ver, uma multa. Não me parece que seja o caso, neste momento, de uma cassação do registro do senador Flávio Bolsonaro, mas de uma multa parece muito razoável, exceto se esse vídeo começar a ser explorado, divulgado pela militância que apoia Flávio Bolsonaro. Agora, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele poderia, ao assumir a autorização, ele poderia, ao meu ver, correr um risco de perder o benefício que hoje ele tem de cumprir uma pena de 27 anos de prisão em regime fechado, uma pena que já transitou em julgado dentro da sua casa. Agora, ele poderia também ter tomado a decisão de não se manifestar. A Constituição protege todo cidadão brasileiro a não se auto-incriminar. Mas ele disse nesse momento que não autorizou o vídeo. O que fica claro desse episódio é que, ao meu ver, são duas possibilidades. Ou o Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República, está disposto a comprometer a saúde do pai para obter voto e conquistar o poder, ou isso é uma estratégia deliberada do bolsonarismo de pressionar o Supremo Tribunal Federal, criando-se uma narrativa de que o Supremo Tribunal Federal está impedindo a realização de campanha do senador Flávio Bolsonaro para também obter votos. Seja um caso ou outro, não me parece que seja uma boa alternativa cometer ilegalidades para se obter votos e buscar o poder. Ana Amélia Lemos, bem-vinda. Muito boa noite. Mesma pergunta. Bolsonaro negar ter autorizado esse vídeo complica ou não Flávio Bolsonaro? Boa noite, Juliana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos telespectadores que acompanham o grande debate. Olha, essa questão é interessante. Primeira questão, desde o ponto de vista jurídico e da área que está sendo manifestado. O ministro Alexandre de Moraes. Mas essa não é uma área do direito eleitoral? O Vitor estava explicando muito bem aí as questões ligadas à lei eleitoral.
Então, acho que é o TSE que deveria se manifestar a respeito e sobre o mérito dessa questão tão delicada. É claro que há aí uma regra de jogo aí para, primeiro, preservar o Jair Bolsonaro, que é o grande eleitor e o grande líder do bolsonarismo. Quer dizer, os votos que tem o bolsonarismo são liderados pelo pai Jair Bolsonaro, que está aí em prisão domiciliar. E a manifestação dele sim corre risco se ele tivesse formalizado que participou ou teve a ideia de fazer este vídeo por inteligência artificial para ajudar o filho, o senador Flávio Bolsonaro. É uma questão bastante delicada e agora a Justiça terá esse difícil papel. Agora, o próprio candidato Flávio Bolsonaro precisa encontrar um caminho mais adequado para fazer a utilização dos meios corretos para esta campanha, para conquistar o eleitorado dentro de um sistema que é o nosso rigoroso sistema do Código Eleitoral brasileiro e também evitar que a inteligência artificial possa, ao ser usada, em outras ocasiões, também ajudar e contribuir para dar motivos para que o Supremo ou a Justiça Eleitoral possam interferir na candidatura. Ou, mais rigor ainda, criando talvez a inviabilidade ou da ilegalidade da candidatura, que teria um outro termo, né, jurídico, que o Vitor falou muito bem, uma suspensão que hoje, nesse momento, não se cogita absolutamente em fazer. Mas, dependendo do agravamento ou da profundidade do uso desses dispositivos de deepfakes ou de inteligência artificial numa campanha envolvendo um personagem que está em prisão domiciliar, que corre o risco, como foi dito, de ele ir para a prisão normal e aí correndo o risco também do comprometimento da própria saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma situação muito delicada. Agora, o candidato está tendo que dar explicações à Justiça sobre exatamente isso. É preciso muita cautela, exatamente sabendo que essa é uma disputa muito acirrada entre o candidato que disputa a reeleição, no caso, o presidente Lula, e Flávio Bolsonaro, que até agora vinha numa posição mais confortável, mas diante de vários fatos que aconteceram ao longo da campanha, ele tem que ter um enfrentamento mais adequado para evitar um prejuízo eleitoral maior até as eleições deste ano. Minha cara Juliana. Vitor Marques, tem uma dúvida das campanhas sobre como é que a Justiça deveria atuar sobre o uso de inteligência artificial, uma tecnologia que vai avançando, muda a cada campanha, a cada ano eleitoral. A Justiça deveria barrar o uso de IA nas campanhas ou é uma atitude exagerada? Olha, não deveria barrar, ao meu ver, o uso de inteligência artificial. Me parece que barrar o uso da inteligência artificial é remar contra o avanço da história e da sociedade brasileira e sociedade global, né, que tem se utilizado desse instrumento. A legislação eleitoral, a resolução que foi feita para as eleições deste ano de 2026, ela é muito clara. O que ela proíbe? Ela proíbe a criação de conteúdo sabidamente falso, que vise promover a própria candidatura ou atacar o adversário. Então, aqueles vídeos que nós vemos de pessoas falando algo que nunca disse, é proibido. Agora, a inteligência artificial pode ser utilizada e a resolução tem regras claras. Pode-se utilizar uma imagem de uma pessoa que seja real e, por exemplo, alterar o contexto, o cenário que ela está inserida. A inteligência artificial facilita o trabalho das campanhas. Agora, o que não dá é para a inteligência artificial ficar a serviço de campanhas que queiram cometer ilegalidade, que queiram atentar contra a integridade da justiça eleitoral, contra a democracia brasileira. É isso que está proibido. Então, é bem-vindo o uso da inteligência artificial. Agora, as campanhas precisam utilizar com responsabilidade, preservando a democracia brasileira, preservando as instituições. E, nesse sentido, a resolução é muito clara. Tanto as autorizações quanto as proibições são muito bem definidas e é importante que as campanhas estejam atentas a esse instrumento, né, e usem com responsabilidade, porque senão podem, inclusive, gerar a cassação de candidaturas. É até um tanto contraditório, ao meu ver, numa disputa eleitoral dentro de um regime democrático, você utilizar de mentira, utilizar de mensagens que agridam a justiça eleitoral, que agridam a democracia, para tentar vencer. E aqui tem um assunto que a senadora Ana Amélia colocou que me parece importante registrar. O questionamento do ministro Alexandre de Moraes ocorreu em razão do cumprimento de pena do ex-presidente em regime domiciliar.
Foi isso. Agora, cabe à Justiça Eleitoral estabelecer e definir se o uso de deepfake, de um conteúdo que é sabidamente falso numa convenção, foi ou não crime eleitoral. Ana Amélia, a Justiça deveria barrar o uso de IA pelas campanhas ou é uma medida exagerada? Eu acho que é o maior desafio que a Justiça Eleitoral brasileira está tendo neste momento em relação ao tema inteligência artificial. Recentemente, houve uma reunião em Xangai, comandada pelas Nações Unidas, com a presença do secretário-geral Antônio Guterres, e o presidente da China, o líder chinês Xi Jinping, propôs a criação de uma organização mundial para tratar exatamente da inteligência artificial, dado o que isso representará para a ciência, para a comunicação, para a política, para as relações comerciais, econômicas e geopolíticas também. Então é um mundo novo que a civilização está enfrentando, o ocidental ou oriental, e enfrentando neste momento. E particularmente no caso brasileiro, é um período eleitoral que é o primeiro fato de uma inteligência artificial que vem aos tribunais. É o fato da gravação usada a voz do presidente, a imagem do presidente, mas não era ele falando, era a inteligência artificial fazendo o que se convenciona chamar de deepfake. Então, é nesse processo, é um caso concreto, que é essa gravação na convenção do PL feita pela inteligência artificial, usando a imagem do grande líder do bolsonarismo. Então, Flávio teve, digamos, a esperteza, a inteligência de usar esse grande cabo eleitoral nesse momento. Mas não foi ele que falou, foi a inteligência artificial. Esse é o debate que está posto agora. E como é que a Justiça Eleitoral, sem uma legislação existente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil, vai definir, vai tratar desse tema? Porque há muita gente entendendo que uma questão é a opinião, a liberdade de expressão. No caso, aquilo que foi dito não poderia ser dito pelo Jair Bolsonaro. É claro, ele está em prisão domiciliar, tem restrições de manifestação, não pode nem receber o filho Flávio Bolsonaro. Ele está proibido de receber visita do filho candidato à presidência da República. Então, essas limitações impostas exatamente no processo que envolve Jair Bolsonaro é que também criam essa limitação. E talvez isso tenha sido, digamos, o caminho que foi usado pelo candidato para trazer, por inteligência artificial, a presença do líder nessa convenção do PL, Juliana. A gente tem mais uns segundinhos aqui, queria fazer mais uma pergunta para vocês. Vitor Marques, quem deve decidir sobre o uso de IA? Nesse caso, a gente tem Nunes Marques sendo sorteado relator da ação do PT, presidente do TSE, mas tem também o olhar de Alexandre de Moraes, relator lá da trama golpista, sobre a situação de Jair Bolsonaro. STF ou TSE? TSE deve cuidar de tudo aquilo que for oriundo do processo eleitoral. Então, todas as discussões em relação ao uso de inteligência artificial nas campanhas, ou o uso, como aconteceu agora, de deepfake e a sua proibição, enfim, todos os instrumentos relacionados à eleição, compete ao Tribunal Superior Eleitoral. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele está cuidando de um outro assunto. Como eu disse, o ex-presidente Bolsonaro cumpre pena transitada em julgado por 27 anos em regime fechado. Há milhares de brasileiros que têm idade avançada, que têm alguma patologia e estão cumprindo pena em sistema prisional fechado. Esse direito que o ex-presidente conseguiu é, na verdade, um privilégio. Porque, embora ele esteja registrado esse direito, pouquíssimas pessoas no Brasil obtêm. Portanto, para cuidar da sua saúde, e essa foi a justificativa que levou o ex-presidente ao regime domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes impôs as restrições necessárias no seguinte sentido: olha, o sujeito continua cumprindo pena em regime fechado, mas em vez dele ficar distante dentro de uma cadeia, ele ficará em casa porque ele merece cuidados médicos. É isso. Não me parece, com toda franqueza, que o uso da IA seja algo difícil ou complexo. O que me parece é que quando você tem uma campanha que quer cometer ilegalidades e quer disseminar mentiras e fake news, não tem lei que impeça isso. Me parece que isso carece de um convencimento das campanhas para se promover a verdade e não ficar disseminando mentiras, utilizando-se de inteligência artificial para isso.
Ana Amélia, quem deve decidir sobre o uso de IA, STF ou TSE? O TSE é que tem que justificar nesse momento que estamos num processo eleitoral. E é exatamente, acho que a competência correta é adequada para exatamente entrar em ação nas horas necessárias. Agora, essa questão vai ainda envolver um trabalho muito intenso do ponto de vista técnico para evitar o cometimento de outras, porque isso vai acontecer dos dois lados dessa disputa eleitoral. O adversário vai usar a inteligência artificial para atacar o seu adversário político e vice-versa, um e outro. Isso vai acontecer até o final da campanha em outros casos. Pode esperar porque está escrito nas estrelas. A gente sabe como acontece isso e o instrumento tem uma capacidade de dar veracidade à declaração e até depois da calúnia feita, ou do ataque ou da crítica ao adversário, vai ser difícil você recuperar. Eu vivi isso, que não era deepfake, mas eu vivi isso na campanha eleitoral em 2022. Então, eu sei bem como é que funciona esse processo. E feito na semana da eleição, mais ainda o prejuízo do resultado eleitoral.